Você pensa demais? Pensa antes, durante e depois de tudo. Pensa no que fez, no que não fez, no que deveria ter dito e no que poderia ter acontecido se dissesse. E sem perceber, você vive cansada da própria mente. Cansada de um barulho que não vem de fora, mas vem de dentro. Porque pensar é saudável, mas pensar demais é uma prisão. Se isso acontece com você, esse vídeo é para você. Eu sou Jaqueline Figueiredo, sou psicóloga, sou treinadora de alta performance profissional e empresarial e também sou treinadora neurocientífica. Atuo na área empresarial e humana aí há mais de 15 anos. E com base nessa experiência que eu tenho com os meus clientes, eu tenho uma conversa muito legal conosco hoje que fala sobre o excesso de pensamentos das pessoas que criam mais de 1000 cenários, muitas vezes contra elas próprias, porque não sabem silenciar o próprio pensamento. Então, vem comigo. Imagina, muitas vezes, rejeições que nunca aconteceram, cria diálogos que muitas vezes nunca acontecerão, isso te consome, te rouba o sono e muitas vezes te impede de viver agora. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a mente acelera. É como se o botão de desligar tivesse sumido. Mas eu quero que você entenda algo. Você não está sozinha. Milhares de pessoas inteligentes, sensíveis e boas fazem e pensam da mesma forma. Porque quem pensa demais, sente demais. E quem sente demais precisa aprender a se proteger da própria mente. E o que eu quero te mostrar hoje é como encontrar o silêncio dentro da cabeça e sentir de novo o que é ficar em paz. Nada é complicado, é simples e pode começar a mudar como a sua mente funciona a partir de agora. Porque pensar menos não é desistir, é se libertar. Eu sei que você tenta se acalmar, respira fundo, chega, não vou pensar mais nisso, mas poucos minutos depois, lá está, revivendo cada detalhe, cada expressão, cada palavra. Isso não é uma fraqueza, isso é um hábito emocional e hábitos emocionais se curam com consciência e conhecimento e entendimento de ciência. Talvez você nunca tenha aprendido a lidar com seus pensamentos. Talvez você tenha aprendido que pensar em tudo te deixaria mais preparada e mais forte. Mas pensar demais é uma forma disfarçada de medo, de errar, de ser julgada, de perder o controle. E o medo, quando toma o volante da mente, te faz acelerar sem direção. Pare um instante agora. Sente o corpo, sente o peito. Percebe como há uma ansiedade que não te larga? Como há uma necessidade constante de entender, de prever, de controlar tudo? Pensa, isso não é inteligência, isso é uma exaustão disfarçada de cuidado. Nós não precisamos resolver tudo agora, encontrar todas as respostas agora. E principalmente, você não precisa continuar prisioneira dos seus pensamentos. Agora me escuta, com o coração aberto. Você não nasceu para viver em alerta o tempo todo. A vida não é uma guerra que você precisa vencer, é um caminho que você precisa aprender a caminhar com calma, com leveza. Mas a sua mente aprendeu o contrário, aprendeu a se proteger antecipando tudo que pode dar errado. Isso cria um vício. Um vício em analisar, em revisar, em repetir. É como se você revisasse tudo o tempo inteiro, mesmo que a decisão já tenha sido tomada, e fica repetindo conversas que até já passaram, procurando entender o que o outro quis dizer, e se preocupa com o que ainda nem aconteceu. E é por isso que você vive cansada. Não é o corpo que está cansado, é o pensamento. Pensar demais cria tensão, e essa tensão cria sintomas. Dor no peito, dor na garganta, dor de estômago, um sono horrível e uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, mas não vai. Você só está viciado em pensar o tempo inteiro. A mente ansiosa é como uma criança que não sabe ficar em silêncio e precisa de estímulo o tempo inteiro. Mas como qualquer criança, ela pode ser educada e é isso que eu quero te ensinar. O primeiro passo é reconhecer que pensar não é o mesmo que resolver, e ela vai confundir sempre essa reflexão com solução. Mas quanto mais você pensa, mais longe da paz e mais longe da solução. Porque pensar demais te afasta de você
e da sua paz. E por isso que hoje eu quero te convidar para um novo tipo de coragem. A coragem de não precisar entender tudo agora. Simplesmente respirar e dizer, eu não sei. E tá tudo bem não saber. Descansar da necessidade de não saber, de não entender, da necessidade de ter uma urgência de saber tudo o tempo inteiro e controlar tudo o tempo inteiro. Porque o controle, na verdade, ele é uma ilusão. O excesso de pensamento é uma tentativa desesperada de manter viva um controle. Mas há uma saída. Existe um caminho possível entre esse caos e essa calma. Como silenciar o excesso de pensamento sem perder a sua sensibilidade, ter leveza sem sentir culpa de descansar e aprender a pensar de forma diferente e ter paz dentro de você. Talvez, se você pensa que parar de pensar vai tornar você descuidado e você vai perder coisas, isso não é verdade. Quando você confia mais em você, na vida, você confia mais em Deus, porque aí você encontra uma paz, uma segurança interna. E isso não é uma ausência de pensamento, é uma presença de consciência, de autoconfiança. E aí você para de lutar o tempo inteiro com a vida e com os seus pensamentos. Você precisa aprender a observar os pensamentos, sem se fundir a eles, sem acreditar neles, porque o pensamento não é o que nós somos. E quando nós nos distanciamos do que somos e acreditamos nos pensamentos, eles têm poder. E aí eles vão sendo alimentados e vão crescendo e vão te dominando e vão te convencendo de que você é o que pensa. Normalmente coisas horríveis, mas você não é o que você pensa. Você é quem observa o que você pensa. Essa é a chave, essa é a liberdade. Por isso, a partir de agora, toda vez que a sua mente começar a girar, pare e diga, eu não sou essa voz. Eu sou quem está ouvindo essa voz. Respira. Deixa o corpo lembrar que o momento presente é seguro, tá tudo bem. Essa é a base da sua cura. Porque parar de pensar demais é voltar para agora. E o excesso de pensamento, ele vive de passado, ele vive de futuro, nunca do presente. E eu quero te mostrar como o excesso de pensamento nasce das feridas emocionais que você carrega desde muito tempo. E como essas feridas criam uma mente que não confia, você primeiro precisa entender que não precisa resolver tudo. Só precisa aprender a parar. Parar de se defender, parar de pensar demais. Porque pensar demais carrega uma ferida aberta, uma dor antiga, uma ferida da infância, um medo de repetir algo que machucou lá atrás. E esse excesso de pensamentos é uma tentativa desesperada de se proteger. Porque quando você pensa demais, você está tentando prever o futuro para não sentir de novo o que se sentiu lá no passado. Porém, esse esforço é o que te prende nesse medo constante. E isso te impede de viver agora. E você fica revivendo situações antigas, tentando entender o que fez de errado e repete, e repete, e repete isso no futuro. Mas isso não muda o futuro. Entender não muda o futuro. Entender, parar, aceitar, isso muda. Porque muda a sua postura em relação a parar de lutar algo que já aconteceu, tentando reescrever um passado que já está escrito. Muitas pessoas acreditam que pensar é o mesmo que se curar, mas não é, ao contrário, é permanecer dentro da dor, porque cada vez que você fica ali, você revive, revive, revive e fica abrindo esse ferimento novamente. Você já percebeu que esses pensamentos vêm acompanhados da mesma sensação no corpo? O aperto no peito, nó na garganta, aquela angústia, aquela aflição? Isso não é solução, não é cura. É o corpo reagindo às mesmas memórias e repetindo. E o corpo fica repetindo os mesmos padrões mentais que você fica repetindo. Então, ao mesmo tempo, essa mente inquieta é um espelho de um coração que não se perdoa. E aí você fica pensando para encontrar uma explicação que te alivia, que é entender o porquê que isso aconteceu, por que aquela pessoa agiu daquela forma, por que a vida fez aquilo com você. Mas há coisas que não têm explicação. E isso se torna sem propósito. Será que você não está tentando curar com pensamento algo que só se cura com amor?
E o amor, ele não racionaliza, ele acolhe. E quando você acolhe, vai desacelerando. E aí isso também prova uma insegurança, um medo de ser rejeitada, um medo de não ser suficiente, de não ter valor. Cada vez que alguém te magoa, a sua mente cria uma estratégia para que aquilo não aconteça. E sem perceber, você começa a viver no modo defesa, observa tudo, analisa todos, tenta prever as reações. Mas viver assim é carregar uma armadura pesada. Você percebe como o medo de se machucar de novo te faz viver sem sentir de verdade? Você não confia nas pessoas, você também não confia em si. E é essa falta de confiança que alimenta um pensamento. A mente pensa, 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 enquanto o coração não confia. E aí você tenta se proteger, mas o preço é alto, perde a paz. E sem paz, nenhum pensamento traz clareza. Por isso, quanto mais você pensa, mais confusa você fica. E quanto mais você busca resposta, mais perguntas aparecem. A mente ansiosa, ela não precisa de respostas, precisa de silêncio. Silêncio não é a ausência de som, é a ausência desse ruído, essa conversa interna. É aquele instante que você respira e que nada precisa ser resolvido agora. Você consegue imaginar como seria se por um minuto a sua mente ficasse completamente quieta, sem julgamento, sem projeções, sem medo? Apenas você respirando. Esse é o estado natural do ser. Mas a dor te ensinou ao contrário, que o silêncio é perigoso, que se você parar de pensar algo vai dar errado, então você corre, pensa, analisa, busca, planeja. E o que ganha com isso? Mais medo, mais ansiedade, mais culpa. Mas a cura começa quando você entende que não é seu dever prever tudo. A sua única tarefa é estar presente. E o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Quantas vezes você esteve fisicamente presente, mas mentalmente perdida no passado? E a vida passa, e você sente que não viveu, porque a mente estava em outro tempo, em outro lugar, em outro momento. E aí você pensa, 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 porque o passado te prende e o futuro te apavora. O agora é o presente, é o ponto de encontro em que você foi, mas aquilo que você pode se tornar. Voltando para si, voltando para o corpo, voltando para a respiração. Cada vez que você respira consciente, a mente desacelera. E você vai observando os pensamentos sem julgar e eles vão perdendo força. Você já tentou observar seus pensamentos sem se envolver com ele? Parece simples, mas isso é muito poderoso. Porque a mente quer reação. E se você não reage, ela vai se aquietando. Ela é como o mar, a mente é como o mar. Quanto mais você tenta parar, mais ondas ela cria. Mas quando você observa, as ondas se acalmam. Pensar demais é nadar contra a natureza. E silenciar é flutuar no mar. Não se trata de deixar de pensar, mas observar os pensamentos e não se apegar a eles. Deixar que os pensamentos venham e vão. Nem tudo precisa ser compreendido. Você percebe como a liberdade começa quando você permite que a vida aconteça sem que você precisa controlar tudo o tempo inteiro? A paz não está em encontrar todas as respostas, está em aprender a viver bem mesmo sem ter as respostas em meio ao caos. Você não precisa controlar o tempo inteiro o que sente, mas você precisa aprender a sentir. Pensamentos são como as nuvens que passam. Não adianta tentar pegar, mas se você começa a acreditar naquilo, você começa a duvidar de você mesma. Agora, se você começa a duvidar dos pensamentos, você começa a se tornar maior do que os seus pensamentos. E pensar demais não é sinal de fraqueza, é sinal de sofrimento. Sofrimento te afasta daquilo que é mais simples. Estar viva, presente, respirando, sentindo. Você já pensou que talvez a vida esteja te pedindo menos análise e mais entrega? Porque quando você entrega, você se entrega e o peso vai embora, a mente descansa, porque paz não é não pensar, mas é pensar
o suficiente para viver. E essa paz, ela é possível. Ela não vem de fora. Ela vem quando você decide parar de lutar contra a própria mente. Você está pronta para começar a viver com leveza, sem precisar pensar tanto e aprender como transformar o pensamento em seu aliado? Você está pronta? Então vem comigo. A mente ansiosa, ela não é inimiga. Ela é apenas uma mente que aprendeu a se proteger da forma errada. Durante anos, ela acreditou que pensar em tudo é estar segura, mas isso nunca trouxe segurança. A boa notícia é que a mente, ela pode ser reeducada. Ela não precisa ser silenciada à força, ela precisa ser conduzida. Porque como músculo, ela pode ser treinada. Você já percebeu como repete sempre os mesmos pensamentos, como se ela tivesse uma trilha fixa? Isso acontece porque o cérebro, ele cria rotas automáticas. E todas as vezes que você repete o mesmo tipo de pensamento, essa rota fica mais forte. É como um caminho de terra. Quanto mais você passa por ele, mais fundo ele fica. Mas o contrário também é verdade. Quando você para de usar um caminho, ele se apaga. Desprogramar a mente é isso, criar novos caminhos neurais e deixar que os antigos percam força. E nisso começa com algo simples, perceber o que você pensa, sem culpa, sem julgamento. Você já tentou observar o que pensa como quem observa o clima, apenas notando, chuva, sol. É assim que nasce a consciência, é assim que nasce a consciência, porque você tira o poder do pensamento, mas você começa a pôr o poder em você. Sempre que vier uma preocupação, pergunte-se, isso está acontecendo agora ou é só um medo do que está por acontecer? O cérebro, ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. E aí você começa a ativar a parte racional da mente e a ansiedade começa a recuar. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Porque a mente ansiosa, ela vive de coisas que nunca aconteceram. A maior parte do sofrimento é ilusão, não é realidade. Por isso, a cura começa no instante em que você duvidar do pensamento. Quando ele disser pra você, vai dar errado. Baseado em que? Pergunte. Quando você dizer pra você, não vou conseguir, você diz, quem disse? Você não vai dar conta. Diga, isso é verdade ou não é? A dúvida enfraquece essa ansiedade, porque a ansiedade, ela se alimenta da falsa certeza de que algo ruim vai acontecer. E quando você aprende a questionar, a mente começa a perder esse tipo de controle sobre você. Você percebe como um simples pensamento pode mudar completamente o seu estado emocional? Tem uma lembrança positiva, isso altera o seu estado emocional. Por isso que desprogramar a mente passa também pelo corpo. E por isso que respirar é um remédio natural contra o excesso de pensamentos. Todas as vezes que você estiver muito ansiosa, para e respira 3 vezes. A ansiedade é fisiológica, é química, o corpo é a porta de saída. Porque você não precisa resolver tudo com pensamentos e palavras. Você vai precisar devolver para o seu corpo a calma, respirando. Você consegue perceber o que muda quando você respira com consciência? Respire agora. É nesses segundos que a desprogramação vai acontecendo, não em discursos, mas em pequenas pausas. A mente ansiosa acredita que tudo precisa ser resolvido rápido, mas a cura é lenta. E é como você vai ensinando uma criança a confiar de novo. E todas as vezes que você respira, você vai ensinando o seu corpo que você pode confiar em você. Porque muitas vezes você reagiu automaticamente e depois se arrependeu. Então é necessário quebrar esse ciclo, criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Respirar antes de agir, pensar antes de ficar se julgando. Calma. A calma vem quando você não precisa mais ficar controlando tudo. É um espaço de rendição, de entrega para você mesma, de vulnerabilidade para você mesma. Porque nessa hora, você abre mão de tentar controlar tudo e aí você abre mão da tensão.
E aí, isso é uma dissolução. E aí você para de ser uma guerreira que luta o tempo inteiro contra você mesmo. Porque por trás de cada pensamento repetitivo há uma emoção não resolvida. Um medo, uma culpa, uma solidão, uma rejeição, um abandono. E enquanto essa emoção não é acolhida, o pensamento fica alertando você, alertando você, alertando você. Será que a sua mente fica tentando te mostrar? Será que é algo que seu coração ainda não entendeu? Será que esses pensamentos todos não é apenas a voz da dor pedindo atenção? Se você escuta com compaixão, ela não vai se sentindo acolhida? Isso é sair da guerra e entrar no diálogo. É você sendo capaz de proteger você mesma. E por isso que a mente ela não é um inimigo, ela é uma guardiã que esqueceu que o perigo já passou. Você consegue imaginar que em vez disso, em vez de ficar resistindo, lutando, você começa a questionar os seus pensamentos? Eles perderiam força. Isso significa inteligência emocional. É não calar e dominar a mente, é guiá-la, é conversar com ela, é questionar, é conduzir. É que nem cuidar de uma criança, é ensiná-la que nem tudo precisa ser resolvido na hora, nem tudo precisa de pressa. E aí a vida começa a fluir. Você sente que está pronta para começar a treinar essa forma de pensar? Porque tudo que você alimenta cresce. E se você começar a alimentar o silêncio, ele também cresce. E desprogramar a mente é uma respiração de cada vez, uma conversa de cada vez. E isso é prática. Prática e repetição. Prática e repetição. E aí, com o tempo, vira hábito. E o que era caos vira paz e calma. Você já imaginou acreditar que você pode acordar calma todos os dias? Isso, meus queridos, minhas queridas, é a neuroplasticidade. Porque a mente ansiosa, ela pode aprender a descansar. Porém, ela precisa de você com paciência e constância. Porque tudo que você ensina a sua mente com amor, ela aprende. E quando você aprender a descansar, ela também vai aprender. Porque essa paz que você procura, ela está aí dentro, esperando que você aprenda a buscá-la. Porque muito tempo você entendeu que ficar buscando continuamente respostas é o que vai te trazer resultados, mas isso não é verdade. E aí a sua mente se torna inimiga porque você alimentou ela com medo. E tudo que é alimentado com medo cresce fora de proporção e assustadoramente. Mas a mente ela não é inimiga, ela só precisa da sua orientação, do seu comando e não de uma guerra. E aí a sua mente vai se tornando clara, guia. Você já pensou que a sua mente só precisa de um novo guia? Um líder saudável? E não um constante medo aterrorizante? Para isso é necessário conduzir os pensamentos de forma não aterrorizante. Porque os pensamentos é uma ferramenta, não é para ser um tirano, mas é necessário amor, condução. Quantas vezes você usou o pensamento para se machucar, se culpar, se acusar, se criticar? Mas os pensamentos também podem te curar. Se você mudar o tom interno, a voz que você fala consigo mesmo. E essa voz, ela muda seu mundo emocional. Se ela te humilha, você se encolhe. Mas se ela te acolhe, você floresce como uma criança. Você já reparou como você fala com você mesma quando você erra? Se uma pessoa fizesse isso com você, o que você faria? Se essa resposta for negativa, então mostra que você precisa mudar a sua crítica por compaixão. Não é se enganar, é entender, dizer, ok, eu errei, mas eu posso aprender, ok, eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso fazer de novo, eu posso tentar, chore se for preciso, mas se respeite, porque só você pode mudar a forma que você se sente. Porque o corpo acredita em tudo que você fala. Ah, você diz, eu não consigo, o corpo trava. Ah, eu não sei, ah, meu Deus.
Então, a mente, ela transforma o que você sente e transforma o seu corpo e transforma as suas reações, as suas atitudes. E se os pensamentos são grosseiros, hostis, o corpo sofre. Mas se os seus pensamentos são gentis, o corpo se sente acolhido. Pensa, quantas vezes você se sentiu em paz porque alguém foi gentil com você? E se for você, o abraço que você sempre esperou dos outros? É assim que o pensamento vai se tornando cura quando você começa a trabalhar em seu favor e não contra você. Os pensamentos não são os problemas, mas a forma como você conduz esses pensamentos. O pensamento é como um jardim. E se você plantar medo, você vai colher tempestade, você vai colher ansiedade. Agora, se você planta calma, perdão, gentileza, você vai colher o quê? Dentro de você. Então é sua responsabilidade cuidar do seu jardim, para que você possa atrair as borboletas. Mas você precisa voltar para o eixo, respirar profundamente. E para isso você precisa ter um propósito de ser gentil com você. Você já se perguntou por que você pensa tanto e avança tão pouco? Porque pensa e fica remando em círculos. Agora, quando você para, conversa com gentileza com você, dê direção aos pensamentos, pergunta: o que esse pensamento quer de mim? Ele se aproxima da vida que eu quero ou se afasta? Quando você responde, você vai tendo entendimentos. A maioria das pessoas vive acreditando que os pensamentos acontecem com elas, que a vida acontece com elas, que elas são uma vítima da vida. Mas você pode começar a mudar essa sua postura. E a mente vai entendendo o comando. Ela vai entendendo que é você que está no comando e não ela. E aí o pensamento vai sendo um aliado e para de ser uma guerra. Mas é necessário que você pare de se perder o tempo inteiro tentando pensar como os outros, tentando entender a partir do olhar do outro, do que o outro está dizendo a teu respeito. Não, volta para dentro. Respira profundamente, vá buscar um pensamento curado. Não é aquele que nunca duvida, que está tudo perfeito sempre. É aquele que erra, mas diz que vai conseguir, que sente medo, mas diz vai dar tudo certo. Uma pessoa apaziguada não é aquela que nunca pensa, é aquela que aprendeu a sentir, se entregar ao sentir e viver o possível. Entender as limitações da vida e do tempo, mas se entregar ao tempo. E parar de usar o pensamento como uma prisão, e sim como uma ponte que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. E você tem usado os seus pensamentos como uma ponte ou como uma prisão? E aí a dor para de ser uma guerra e começa a se tornar um aprendizado. E o medo começa a te mostrar situações que você precisa aprender a superar, a transicionar. E quando você aprende a ouvir esses pensamentos com maturidade, ele deixa de ser um inimigo e se torna um professor. Você já pensou viver com a mente como a sua aliada e não como a sua inimiga? Isso é possível quando você começa a substituir por que eu sofro? Por quê? Para que eu estou sofrendo? Por que eu sou tão isso? Para que eu estou agindo assim? Por que eu preciso fazer isso agora? Para que eu preciso fazer isso agora? Quando você muda a pergunta, você vai mudando a sua vida. A sua mente ela não é sua inimiga, ela quer te ajudar. E os teus pensamentos param de te assustar e passam a te orientar. A mente, quando compreendida, ela se torna aliada da sua alma. E aí essa verdade começa a aliviar o peso dentro de você. E aí o pensamento não te destrói mais, ele começa a ser seu amigo, porque aí o silêncio vai voltando. O corpo vai descansando, a alma vai se libertando e a vida começa a florir de novo.
Porque você pode aprender a viver em paz mesmo quando a mente tenta te sabotar. Porque a paz não depende do silêncio mental, ela depende da sua postura. A mente pode gritar, mas você pode decidir não gritar junto. Você pode escolher a calma. A diferença está na escolha. A paz não vem quando tudo se aquieta, mas ela vem quando você decide não se misturar com o barulho. Você não é a sua mente. Então a mente, quando tenta te assustar, ela quer só te manter no conhecido porque ela tem medo do novo. Ela teme o vazio, ela teme o desconhecido. E aí ela se agita perante o novo. Mas é o sinal de que algo está transformando-se na sua vida. E isso significa que o velho está sendo desafiado. Então aí que nasce o seu poder para você continuar mesmo tremendo. Você só precisa ter calma de caminhar, mesmo que você não saiba muito mais do que 3 passos à frente. Você não está regredindo, você só está caminhando. Então não entre em recaída. Escolha não acreditar nos seus pensamentos negativos. E isso faz com que você caminhe em direção à cura. E aí você para de lutar contra, você decide confiar, respirar, mesmo que você não tenha garantias. Isso é coragem, isso é força. E às vezes isso vai te assustar. Mas isso te garante caminhando. Mas não ache que qualquer queda você já voltou ao mesmo lugar. Não, a vida é uma espiral. Você às vezes volta no mesmo ponto, mas num nível mais alto. E aí isso vai te mostrando uma evolução. Mesmo que a mente comece a gritar com você porque ela tem medo do novo. Mas esse é o barulho do ego se desfazendo. Mas por trás desse ruído está a sua verdade, está o seu silêncio. E isso mostra que você está evoluindo. Então a paz é um troféu que está por detrás de todo esse barulho. Você só precisa chegar até lá. Aí você diz assim: eu sei que tá difícil, mas eu vou seguir mesmo que eu só saiba o próximo passo. E a mente vai dizer: vai dar tudo errado. E você pode dizer: e se der certo? Você não vai aguentar. Você vai dizer: eu já aguentei tanto. Quando ela dizer: você não merece, você vai dizer: eu mereço. O diálogo interno muda tudo. A mente, ela não precisa ser vencida que nem uma criança birrenta. Ela precisa ser só compreendida. E esse é o seu trabalho. E isso vai sendo um exercício. E aí, o que era uma tempestade imensa vai se tornando uma chuva lá fora. O que antes era uma guerra, agora vai sendo apenas um conflito. E aí você vai evoluindo, como muitas coisas na sua vida já foram evoluídas. Então, encontrar a paz é sentir sem se misturar com a confusão. Porque o medo é um visitante, mas você diz: ok, respire, dê um passo, se acalme. Mesmo que o barulho seja grande, escuta o barulho do seu coração, respira. O coração, ele fala baixinho. Ele só precisa que você se acalme. Respire. E aí o pensamento vai se acalmando. E ele vai lutar pelo controle. Mas é aí que mora a sua decisão. Porque você precisa só caminhar no caminho do meio. Nem a entrega total e também nem o controle total. Você vai caminhando. Já pensou você confiar mais em você do que no medo? Porque você ainda vai pensar, você vai pensar até o dia final, mas você pode utilizar esse pensamento para construir a sua maturidade emocional. Pensar sem se perder no pensamento. O segredo está em mudar um foco. Em vez de guerrear com a mente ou se deixar assustar por ela, você vai confiando no seu corpo. Respire, alongue, caminhe, dance, sinta o chão, passeie, olhe para a rua, para os pássaros, para os animais. Respire e aí vai desacelerando o pensamento e você vai vendo que tudo é apenas uma grande ilusão. E aí você vai voltando para o seu corpo e você vai se sentindo segura e aí a mente vai se acalmando.
você não precisa eliminar os pensamentos, você só precisa redirecionar os pensamentos. E cada vez que a mente disser não dá, você vai dizer só um passo. Cada vez que ela disser você não vai conseguir, você vai dizer eu só preciso começar. Você sente o poder que existe em responder com amor ao que te provoca medo? O amor, ele não luta, ele apacenta. Ele vai trazendo leveza, ele vai afugentando o medo. O amor é a linguagem que cura o medo. Não é um amor romântico, é um amor acolhedor. Quando você começa a pensar com amor, tudo muda. O ritmo muda, a vida muda, as relações mudam. Você já percebeu que quando você age com amor, o medo perde força? Porque o medo só domina quando você acredita que você precisa lutar. Mas quando você escolhe amar, até o que te assusta, o medo ele não tem onde morar mais dentro de você. E essa paz, ela é uma prática diária, ela é um exercício de respirar, de recomeçar, de se centrar, de se concentrar. Porque mesmo com a mente cheia, há um espaço silencioso dentro de você. E é aí que a paz mora. Ela nunca te deixou. Ela só está escondida atrás desse medo. Então, toda vez que a sua mente tentar te prender, lembre-se, você é maior do que os seus pensamentos. Você é a comandante da sua mente. E nada que acontece dentro de você pode te destruir, porque a mente grita, mas o teu coração pode te guiar através da respiração. E aí o medo vai abaixando, o amor vai aumentando. E isso é o começo de uma nova consciência, uma consciência que entende, que acolhe e que se pergunta: você sente agora, no fundo, que você pode viver assim, com a mente como companheira e não como inimiga, com o coração no comando e o seu pensamento a serviço? Porque quando isso acontece, você não mais depende de uma paz externa. Você se torna a sua própria paz. Eu estava ansiosa para falar sobre esse assunto com você e deixar esse recado aqui para você, porque você é como eu e você é como todas nós que estamos perdidas em meio a esse caos de pensamento. E quando uma cura o seu pensamento, todas nós curamos. Nós precisamos de ajuda. Uma das outras eu chego a me emocionar, porque eu penso com calma, você pensa com calma, nós todas pensando com calma. Nós podemos juntas encontrar uma forma de nos ajudar, de ajudar umas às outras, de ajudar as nossas crianças e de ajudar a nossa parte interna que precisa tanto de nós. Então, se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilha, me siga aqui, deixe um comentário se isso fez sentido para você, para que eu saiba que esse assunto, de alguma forma, te trouxe alguma resposta e me encoraje também a trazer mais desses assuntos da mente, do coração e da alma para você. Então, esta foi a nossa conversa de hoje. Um beijo grande, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.